Voltamos para nossa segunda aulinha de hoje, na página 100. Vamos dar continuidade. Vamos lá. Hora de organizar o que nós estudamos até aqui. Então, nós estávamos falando de carta pessoal, não é isso? Aquela que você escreve para alguém que você conhece, que é próximo a você, para dar uma notícia ou simplesmente para saber como aquela pessoa está, né? Então, a carta pessoal é um texto usado para comunicação entre pessoas que estão distantes. Geralmente ela é enviada pelo correio, né? Então, a intenção dessa carta, desse texto, é manter um contato por escrito com alguém que está distante. A linguagem que é utilizada dentro desse texto, de uma carta pessoal, é um texto, uma linguagem mais espontânea, mais pessoal e informal também, né? Porque é uma pessoa próxima de você, então não é uma linguagem formal, com, né, todo aquele cuidado. Então você fala assim, digamos, mais espontaneamente. As partes de uma carta a gente já aprendeu que nós temos que colocar sempre o local e a data de onde a gente está escrevendo. Depois vem quem? A saudação, né? Onde você vai dizer querido amigo, né? Caro amigo. Depois vem o destinatário, a quem você está destinando, o nome da pessoa para quem você está escrevendo, o corpo da mensagem, que é o assunto principal do que você quer dizer. No final tem a despedida e você assina como remetente, como quem escreveu, ok? Então é isso que tem na carta, tá? Você sabia que no Brasil as cartas chegaram com os primeiros portugueses? Pois é. Olha o que diz esse trechinho aqui. A certidão de batismo do Brasil é a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Que anunciou ao rei de Portugal o descobrimento da nova terra. O que é menos conhecido é que a nau de Gaspar de Lemos, que a transportou, que levou essa carta, né, levava também uma outra correspondência importante, a de Mestre João Faras, né, primeiro documento científico sobre o nosso país, além das amostras que foram recolhidas aqui no nosso Brasil, né. Então, assim pode ser considerada, de certa forma, a primeira ligação postal entre o Brasil e a metrópole, o país que tinha as relações aí, né, com o nosso país, com a nossa colônia, com a colônia aí. O Brasil era colônia de Portugal, né? Certo? As cartas que foram trocadas entre os portugueses, a época da sua chegada ao Brasil, são documentos históricos, estão registrados também fotos importantes, tá? Da história do país, certo? Então, o que vocês acham sobre a personagem Hilda Bruxilda? Ela era uma bruxinha que queria mudar, né? Ela queria ser diferente do que ela era das outras bruxas, né? Ela não queria conviver, queria conviver com quem não era bruxo, né? E às vezes nós podemos mudar algo em nós para nós sentirmos melhor, né? O que, no caso aí, para sentir melhor o nosso bem-estar, né, a nossa autoestima, ou para a gente conviver melhor com os outros, né, no nosso dia a dia. Então, se nós somos tímidos, mas queremos ter novos amigos, nós temos que
mudar um pouquinho, né? Para poder ter novos amigos, a gente tem que se abrir um pouco. Se somos meio brigões e queremos ter mais paciência, por exemplo, a gente tem que mudar, né? Se nós temos opiniões, mas não as dizemos aos outros, aí nunca ninguém vai saber, né? Se a gente quer falar algo, se a gente tem opinião. Então a gente precisa mudar. Às vezes é preciso a gente mudar, né? Certo? Então, como a bruxinha, ela não queria ser igual às outras bruxas, né? A gente também pode querer mudar, pode querer, né, fazer as coisas diferentes também, tá? Ao colocar uma carta no correio, a gente tem que usar um pequeno papelzinho que é um adesivo, tá? Colado junto ao envelope. Que isso comprova o quê? O pagamento que você fez para o correio, para ele poder levar a sua cartinha e entregar até o lugar onde você está, né, remetendo, para quem você está destinando, tá bom? Isso se chama selo, né? Então, muitos deles são feitos por artistas. Além de belos, eles são muito criativos. Olha, aqui vocês têm alguns, ó. Nós temos aqui, por exemplo, né, o Pelé, seria o Pelé aqui, sobre os índios, né? Olha aqui, ó. Nós temos o rei do Baiano aí, né, o Gonzaga. E qual desses aqui vocês acharam mais interessante e por quê? Qual desses selos vocês acharam mais legal? Eu particularmente gostei muito desse aqui dos índios. Achei muito legal, muito bonito, né? Vocês têm aqui, ó, sobre o olho aqui, ó, do genipapo, tem uns olhinhos, uma cobra. Achei legal esse aqui. Vocês, talvez, quem gosta de futebol, né? Talvez vai gostar desse aqui. Eu gostei desse. Esse aqui é o Jorge Amado, um escritor muito famoso da literatura. Então, continuando, aqui na página 102, né? A gente falou muito sobre a linguagem informal que foi usada na carta, né? Ali que você geralmente faz uma carta para quem você conhece, para quem você tem intimidade. Então, às vezes você não usa assim uma linguagem muito formal, rebuscada, com muitas palavras, né, difíceis, com as devidas colocações, com os verbos bem conjugados, né? Então, vamos ler esse trechinho aqui e observar a forma com que o Ronroso se expressou com o tio dele. Você sempre me disse que se eu estivesse encrencado, deveria te procurar. Pois é, estou com um problemaço. Ajude-me. Vocês vão pintar aqui embaixo os quadrinhos que melhor indicam o que nós podemos observar sobre a linguagem do Ronroso. Essa linguagem que ele usou com o tio é cerimoniosa, é algo que ele está pedindo assim com muita delicadeza, que não pode ser alcançada? Não, né? Ele foi bem objetivo, então ele foi espontâneo, né? Está longe do que se fala no dia a dia? Não, está bem próximo de como você fala com qualquer pessoa, né? Está próximo do que fala no dia a dia, revela proximidade com ele, com o tio, né? Com que ele tem aí, a intimidade que ele tem com o tio. Sempre que nós comunicarmos com alguém, falando ou escrevemos, a gente tem que empregar a linguagem adequada em relação ao que a gente quer dizer, né?
com quem a gente está falando e em que situação nós estamos. Então, a gente nunca vai deixar de escrever corretamente. O certo é você escrever corretamente, tá? Não deixem de escrever corretamente. Mesmo se vocês estiverem falando com alguém que é muito próximo de você, tá? Mas sempre utilizar as palavrinhas corretas. Ok? Então, a nossa aulinha fica por aqui, tá? E a gente continua na próxima aula, ok? Bye, bye e até amanhã na nossa aula de matemática.